Como lidar com a rejeição e não ser paralisado pelos efeitos que ela pode provocar em sua vida? A rejeição é uma das estratégias utilizadas por Satanás para te impossibilitar de cumprir o seu chamado e te impedir de viver os planos e o propósito de Deus para a sua vida. A rejeição também pode causar uma série de impactos negativos na saúde mental e emocional de uma pessoa. Esses impactos podem variar desde sentimentos de tristeza, ansiedade, baixa autoestima, afeta a forma como a pessoa se vê, deturpando a sua verdadeira identidade. Muitos acabam paralisados por causa da rejeição. E claro que quando eu falo aqui sobre rejeição, existem vários tipos, de rejeição, existem várias formas de rejeição. Algumas pessoas são rejeitadas ainda no ventre materno e isso causa uma série de transtornos, até mesmo depois quando a pessoa se torna adulta, existem alguns tipos de comportamento que a pessoa tem e aí ela só vai entender, quando ela tem ali a revelação ou então quando ela faz algum tipo de acompanhamento profissional e ali ela descobre, que aquela rejeição veio do útero, enfim. Mas existem vários tipos, de rejeição, de formas de rejeição, mas eu não vou tratar disso, não vou tratar dos tipos, mas apenas eu quero compartilhar com você essa palavra que o Senhor trouxe a mim e que abençoou muito a minha vida e eu acredito também que pode abençoar você. Se a gente for olhar para a Bíblia, a gente vai ver que muitos homens de Deus, para conseguir romper no seu propósito, romper naquilo que Deus tinha para eles, eles precisaram lidar com a rejeição. Eles precisaram enfrentar esse mal, vamos dizer assim. Um deles foi Davi, podemos também lembrar de José, também Moisés, Então, assim, se a gente for analisar, assim, sabe, se a gente for procurar na Bíblia, nas Escrituras, a gente vai encontrar vários exemplos de homens de Deus que tiveram que enfrentar, que tiveram que lidar com isso, com esse mal. Mas eu quero ficar aqui com que eu considero o melhor exemplo de todos, que é Jesus. E a Bíblia nos mostra muitas situações onde Jesus foi explicitamente rejeitado. Ele foi rejeitado pelos líderes religiosos da sua época, ou seja, ele foi rejeitado pelo sistema da época, foi rejeitado em sua própria terra, foi rejeitado também pelos seus discípulos. E como será que Jesus lidou com tantas situações de rejeição? E o que podemos aprender com ele, sobre isso? Então, com Jesus, nós vamos aprender pelo menos 3 chaves para lidar com a rejeição. Você vence a rejeição aprendendo a lidar com ela. Por quê? Por que eu escrevi essa frase aqui? Você vence a rejeição aprendendo a lidar com ela. Porque, na verdade, a rejeição, ela é algo que você não se livra, vamos dizer assim, Ao longo da nossa trajetória, por vários momentos e várias situações na nossa vida, nós vamos ter que lidar com isso, Sempre vai existir alguém que, por algum motivo, não vai com sua cara, não vai gostar de algo em você. Por isso que nós precisamos aprender a lidar com isso. E então eu falei aqui, sobre 3 chaves para que nós podemos aprender com Jesus, pelo menos 3 chaves para lidar com a rejeição. E a primeira chave é o amor. Rejeição se vence com amor. E então lá em João, no Evangelho de João, capítulo 3, no versículo 16, vai dizer: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Meu Deus, você deve estar se perguntando assim, o que é que esse versículo tem a ver com rejeição? Eu acho muito incrível, esse versículo é um versículo muito conhecido, e ele diz, que Deus ele amou o mundo de tal forma que ele enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus, ele enviou o seu Filho ao mundo, mesmo sabendo que boa parte desse mundo o rejeitaria. Deus enviou o seu melhor, o melhor que ele tinha, ele enviou a terra para salvar o mundo, mas ele sabia, que boa parte das pessoas iriam rejeitar Jesus.
Deus ele já sabia disso. E eu acho isso incrível, porque você percebe que tanto Jesus, nós vamos ver isso aqui, daqui pra frente, tanto Jesus e Deus Pai, eles não olharam para a parte das pessoas que o rejeitariam, ou seja, eles não fixaram na rejeição, vamos dizer assim, né? Então Deus ele sabia que a rejeição, que a rejeição viria, que Jesus sofreria rejeição, não só rejeição, né, mas rejeição, humilhação, perseguição por parte de muitos. Mas mesmo assim, Deus ele não olhou para isso, e sim para parte daqueles que ele sabia que aceitariam o seu filho. Então, o amor é uma chave, porque quando você entende isso, que na verdade o seu propósito é muito maior do que aqueles que te rejeitam, sabe? O propósito de Deus na sua vida é muito maior. O propósito de Deus na sua vida não está ligado ao fato de rejeitarem você. Nós precisamos entender esse amor. Precisamos entender esse amor que foi capaz de amar o mundo de tal maneira para enviar o único filho, mesmo sabendo que boa parte do mundo rejeitaria. Então, assim, quando você compreende o amor de Deus, quando você compreende o amor de Deus pelo mundo, sabe, pelas nações, pelos perdidos, você entende que aquilo que Deus tem com você é muito maior, sabe, do que qualquer tipo de situação que você possa enfrentar, do que qualquer tipo de perseguição, de rejeição, sabe? Você compreende o amor de Deus, e a partir do momento em que você compreende o amor de Deus e você passa a amar com esse amor, aí sim, você não vai ter medo de viver o propósito que Deus tem para você. Aí sim você vai entender assim, não, eu preciso liberar aquilo que Deus tem feito em mim, aquilo que o Senhor colocou em mim todos esses anos, aquilo que Ele tem me impulsionado a viver. Eu não posso ficar parada nisso, eu não posso ficar paralisada. Eu tenho que olhar de uma forma geral e entender que não existe só aqueles que irão me rejeitar, mas existem também aqueles que irão entender e que irão aceitar. Então, o amor é uma chave para vencer a rejeição e para aprendermos a lidar com isso. A segunda chave é a identidade. Saber quem você é em Deus. Você precisa saber quem você é em Deus. Você precisa se conhecer. Você precisa saber quem você é no reino. E nisso também Jesus ele nos deu várias aulas, né, sobre identidade. E então lá em 1 João capítulo 3, a partir do 1, vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. E também tem também em João, Evangelho de João, capítulo 1, 12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Uau! Então é isso. Quem é você em Deus? Você é filho, filha. Você é filha de Deus. Meu Deus, eu amo isso. Isso me fez lembrar algo. Eu não nasci num lar cristão. Eu nasci num lar católico. E aí você pode até pensar assim, mas católico também é cristão. Mas assim, eu tô falando de mim, da minha história. E eu não conhecia o Evangelho. Eu vim conhecer o Evangelho, meu Deus, depois, acho que quase aos meus 25 anos de idade. Então, assim, eu não nasci num lar cristão, né, evangélico, né, que conhecesse o Evangelho, que conhecesse as Escrituras. Mas eu me lembro que eu sempre ouvi uma frase talvez dentro da minha casa, na minha própria família, eu sempre ouvi muito uma frase, e essa frase, ela ficou em mim. E essa frase era que Deus é Pai. Eu sempre ouvi essa frase, Deus é Pai, né? E eu lembro que eu ficava, né, aquela frase, ela meio que encucou em mim, né? Deus é Pai, Deus é Pai. Então eu tinha essa consciência de que Deus, ele é Pai. Deus era Pai, ele é Pai. E eu cresci com isso, né? Essa consciência, Deus é Pai, Deus é Pai. Mas, após conhecer, né, de fato, Jesus,
através, né, através da Bíblia, né? Eu lembro que eu comecei a ler a Bíblia antes mesmo, né, de me converter de fato. Eu comecei ali a ler, né, e eu gostava muito de ler, eu lia bastante. E ali eu fui entendendo algumas coisas, meu Deus, era só eu e Deus, assim, sabe, no quarto, e meu Deus. E aí eu lembro que eu não entendia muito bem, sabe, a dinâmica da cruz, né, vamos dizer assim. Eu cresci dentro de uma igreja católica, eu cresci com aquela visão. Eu lembro que tinha na igreja, né, que eu cresci, eu lembro que tinha uma cruz, era uma cruz grande, e nessa cruz tinha a imagem de Cristo crucificado. E era bem grande. Eu lembro que, meu Deus, eu passava a missa inteira olhando para aquela imagem, porque eu não entendia o porquê da cruz, eu não entendia o porquê da crucificação, sabe? E eu lembro que no dia que eu entendi isso, que o Espírito Santo revelou a cruz para mim, porque eu acho que a cruz, ela é algo assim, sabe, que ela vem como uma revelação. E no dia que o Espírito Santo revelou a cruz para mim, no dia que eu entendi o mistério da cruz, vamos dizer assim, meu Deus, eu fiquei assim maravilhada, eu fiquei impactada. Eu falei, uau, Jesus, ele morreu na cruz para que eu fosse filha, para me tornar filha de Deus. E aí eu lembrei daquela frase, né? Deus é Pai, Deus é Pai. E aí eu falei, uau, por isso que eu cresci ouvindo que Deus é Pai. Só que aí teve um dia que me veio essa frase, né, de que Deus é Pai. E aí de repente eu pensei, eu falei, não, calma aí, Deus é Pai, não, espera. E aí eu inverti a frase e eu falei assim, na verdade, eu cresci ouvindo Deus é Pai, mas na verdade o meu Pai é Deus. E quando eu inverti a frase Deus é Pai, não, o meu Pai é Deus, meu Deus. E eu fiquei assim, uau, meu Pai é Deus. Parece engraçado, né? Mas assim, pra mim, naquela época, pra uma pessoa recém-convertida, que tava tendo o acesso ali, sabe? O acesso a verdade, né? O acesso à Bíblia, o acesso aos evangelhos. Meu Deus, isso pra mim foi assim, sabe? Foi um romper, assim. Eu falei, meu pai é Deus. E ali eu já fui marcada, sabe? Ali, já no início, assim, Deus, ele marcou em mim a minha identidade. Eu sou filha de Deus. Eu sou filha de Deus. Deus, ele é o meu pai é Deus. Então, assim, nós precisamos ter essa identidade, sabe, muito bem cravada, sabe, muito bem marcada. Porque se não for assim, de alguma forma, nós acabamos anulando a cruz de Cristo. Quando você não tem esse entendimento, sabe, real, quando isso não entra em você, sabe, quando você não tem essa, uau, meu Deus, essa compreensão na totalidade de que você é filha de Deus, é como se você vivesse, sabe, os seus dias anulando o sacrifício que Jesus fez por mim e por você na cruz. Essa é a sua verdadeira identidade. Você é filho, você é filha de Deus. E nisso nós vamos passar para a terceira chave, que vence a rejeição, que é a consciência do seu propósito. E o que quer dizer isso, né? O que quer dizer ter a consciência do seu propósito? Eu vou traduzir aqui, né, em uma frase. Eu sei quem eu sou e sei o que eu vim fazer nessa terra. Jesus era assim. Jesus, ele tinha isso muito firme nele, essa consciência de propósito, né? Essa noção do que ele... mais do que noção, na verdade, né? Ele tinha essa certeza do que ele veio fazer nessa terra. E nós precisamos disso, né? Passado ali, né, depois, pelo processo da identidade, né? De compreender o amor de Deus em primeiro lugar, depois a identidade. E aí, a terceira chave é essa. Você ter a consciência do seu propósito. Então, ter essa consciência, ou seja, saber qual é o seu propósito, saber para o que Deus te chamou, isso te protege, porque você passa a entender o agir de Deus em sua vida e a confiar que Deus está no controle de todas as coisas, de tudo na sua vida. Deus, ele tem o controle, ele está no controle. Ele está te guiando
te formando, te preparando e te capacitando para algo muito maior. Quando você tem essa consciência de propósito, você entende que muitas vezes até a própria rejeição pode fazer parte do plano de Deus. E aí agora você deve ter pensado assim, agora ela surtou de vez. Calma que eu vou explicar. E é isso mesmo. Quando você tem a consciência do seu propósito, você passa a confiar em Deus. Você passa a confiar completamente em Deus. Você passa a entender assim, olha, eu estou caminhando para um lugar e eu sei que tudo nesse trajeto, tudo nessa caminhada tem a ver com o plano de Deus para mim. E muitas vezes, até mesmo a própria rejeição pode ter a ver com os planos de Deus para a sua vida. E por que eu digo isso? Porque você saber lidar com a rejeição, isso te fortalece, isso te amadurece, isso te faz crescer. Vamos para a Bíblia. Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 31. Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Olha só, aqui esse texto ele mostra um momento onde Jesus ele está conversando com os discípulos e explicando, né, para os discípulos que seria necessário, né, que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Ou seja, a rejeição fazia parte do plano. Exatamente. A rejeição estava no pacote. Por isso que eu falei que quando você tem a consciência do seu propósito, você passa a confiar de Deus de tal maneira que você entende que muitas vezes até a própria rejeição pode sim fazer parte do plano de Deus. E então eu quero ler um outro versículo aqui para você, que está lá no Evangelho de João, no capítulo 1, versos 10 e 11. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Olha aí, mais uma vez, a rejeição presente, né, na vida de Jesus, presente no ministério de Jesus. E eu quero ler mais um versículo com vocês, que está no Evangelho de Marcos, capítulo 14, versos 27 e 28. Disse-lhe Jesus: vocês todos me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas, depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Eu amo esse mas. Por isso que eu dou uma ênfase nele, né? Porque esse texto, ele é incrível. Aqui, Jesus ele está ali mais um momento, né, com os discípulos. Eles estão caminhando, né, para um outro lugar. Eu não vou discorrer aqui tudo, porque senão a gente vai demorar muito tempo aqui. Diz o seguinte: no caminho, Jesus disse isso para os discípulos: todos vocês me abandonarão. Jesus ele está aqui prevendo o abandono dos seus próprios discípulos. Ou seja, ele está prevendo a rejeição. Olha, vocês estão aqui já caminhando comigo. Detalhe, né? Esse versículo aqui, essa situação aqui, ela se passa já muito próximo, né, da crucificação de Jesus. Que esse momento aqui, na verdade, ele é exatamente após a última ceia. E aí, Jesus ele está aqui prevendo a rejeição dos discípulos, né? Imagina os discípulos que estavam ali com ele já, né, já há quase 3 anos ali, né, no ministério, caminhando juntos, né, vivendo maravilhas e sinais, né, vendo de perto tantas coisas que Jesus fez. Imagina só, eles ali acompanhando Jesus todo aquele tempo, vendo morto ressuscitar, vendo cego enxergar, surdo ouvir, mudo falar, paralítico andar. E aqui Jesus está falando para esses discípulos que estavam acompanhando ele nessa trajetória, né, do seu ministério. E Jesus está já prevendo, né, falando, afirmando, ele está afirmando: vocês
me abandonarão. E detalhe, Jesus fala, todos vocês me abandonarão, pois as escrituras dizem. E aí ele segue, né? E aí, no versículo 28, ele fala, mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês a Galileia. Ou seja, é como se Jesus estivesse dizendo assim, olha, vocês irão me abandonar. Eu sei disso. Jesus, ele sabia, né, de todas as coisas. Então Jesus, ele está dizendo para os discípulos, olha, vocês vão me abandonar, vocês vão me rejeitar, né, no pior momento da minha vida, que é a crucificação, mas eu já estou aqui marcando um encontro com vocês. Depois de ressuscitar, eu irei adiante de vocês para a Galileia. Tá tudo bem, vocês vão me rejeitar, tá tudo bem, eu não vou desistir de vocês. Meu Deus, que ensinamento nós temos aqui. Parece que Jesus está dizendo exatamente isso, todos vocês me abandonarão, mesmo assim eu irei morrer por vocês. E essa palavra que Jesus disse ali, né, para os seus discípulos, ele também está dizendo hoje para mim e para você. Eu sei que em algum momento da sua vida você vai de alguma forma me rejeitar. É como se Jesus estivesse dizendo exatamente isso pra gente. Em algum momento eu sei que você vai fazer algo, sabe, que não vai me deixar tão feliz, mas eu morri por você. E vou te falar, eu tenho certeza que ele faria tudo de novo. E o que é que eu aprendo com isso? O que é que nós podemos aprender com isso? Que nós não podemos mudar a nossa missão. Nós não podemos mudar o nosso propósito por causa das atitudes de outras pessoas. Jesus, ele sabia que os discípulos iriam abandoná-lo. Jesus sabia que nós, eu e você, também iríamos rejeitá-lo. Quantos anos da minha vida, antes de conhecer ao Senhor, antes de conhecer essa palavra, quantos anos da minha vida eu fugi? Eu fugi porque eu não sabia, eu não entendia, né? Às vezes a gente, né, que não tem o entendimento, né? A gente pensa que crente é tudo doido, né? Pensa várias coisas, enfim. Então, assim, quantas vezes nós rejeitamos Jesus? Rejeitamos de forma consciente e também de forma inconsciente. E aqui nossa, meu Deus, que ensinamento tremendo Jesus está deixando aqui para mim e para você. Nós não podemos mudar a nossa missão por causa das atitudes de outras pessoas. Ou seja, independente da rejeição, nós precisamos entender o nosso propósito, entender o amor de Deus, conhecer qual a nossa identidade e não permitir que a rejeição, ou melhor, que os efeitos da rejeição nos paralise no nosso chamado, nos paralise naquilo que Deus tem para mim e para você. E a missão de Jesus era essa: morrer para que todos tivessem vida. Eu vou ler aqui, né? Creio que seja o último versículo, tá? Em João capítulo 10, no verso 10. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Essas são as chaves que podemos usar para vencer a rejeição: amor, identidade e a consciência do nosso propósito. Então não esqueça disso. Não pare o seu propósito por causa das atitudes de outras pessoas. Não permita que a rejeição te paralise. E acredite, por maior que seja o trauma que a rejeição pode deixar em você, pode ter deixado em você, eu não sei da sua vida, eu não conheço a sua história, mas Jesus, ele conhece teu coração. Ele sabe tudo que você viveu até hoje, ele sabe o que você está vivendo agora. E Jesus, ele quer te curar. Ele quer curar, sabe, todo aquele que passou por alguma situação de rejeição, seja ela no ventre, seja ela na infância, na vida adulta, ou até mesmo hoje, agora. Jesus, ele quer te curar. Porque Jesus, ele não quer nos ver paralisados naquilo que ele tem para nós. Então, confie no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, entrega o teu coração ao Senhor, abre o teu coração, peça para Deus te mostrar. Senhor, me mostra, por que eu estou vivendo esse momento? Por que eu me sinto paralisada? Por que eu não avanço? Será
Será que são efeitos que a rejeição provocou na minha vida e eu não estou percebendo isso? Então, eu quero bem rápido aqui orar por você. Então, Pai, Senhor, eu te apresento essa pessoa que está vendo esse vídeo, que viu esse vídeo até aqui, meu Deus. Eu creio que o Senhor tenha tocado no coração dela, meu Deus. Pai, em nome de Jesus eu te peço que o Senhor possa, meu Deus, visitar agora, Senhor. Oh Deus, ela no mais profundo, Senhor. Visita no mais profundo, Pai. Meu Deus, e arranca agora, meu Deus, toda raiz de rejeição, meu Deus. Ó Senhor, essa pessoa que ela foi rejeitada, meu Deus, na infância, meu Deus, que ela foi rejeitada por alguém que deveria ter amado, que deveria ter acolhido, deveria ter dado amor, Senhor. Ela foi abandonada, ela foi rejeitada, meu Deus, justamente, Deus, por quem deveria proteger, Pai. E por causa disso, Senhor, hoje, ela também rejeita e se sente paralisada, meu Deus, naquilo que o Senhor tem para ela. Eu te peço, Senhor, o Senhor é o único, Pai, que pode fazer. O Senhor é o único que pode nos curar, Senhor, de toda raiz maligna de rejeição, meu Deus. De tudo aquilo, Senhor, que é a rejeição, Pai, pode provocar, meu Deus, na vida de uma pessoa. E, Senhor, eu te peço, meu Deus, que o Senhor a cure agora, Pai, em nome de Jesus. Que a partir de hoje, Pai, essa pessoa nunca mais, Senhor, seja a mesma, meu Deus. Que ela possa também, Senhor, liberar perdão, Senhor, para aquele que a rejeitou, meu Deus. Senhor, que ela possa, meu Deus, ser imersa no Teu amor, Senhor. Que ela possa, meu Deus, receber hoje o Teu amor, meu Deus. Que ela possa ser embriagada, Senhor, no Teu amor. Para que ela possa, meu Deus, conhecer a verdadeira identidade dela, meu Deus. Para que ela possa também, Senhor, ter a consciência do propósito que o Senhor tem para a vida dela, meu Deus. E, Senhor, que ela possa, meu Deus, ser uma bênção, Pai. Oh, Deus, que o Senhor a use, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor. Oh, Deus, porque eu creio, Senhor, que o Senhor, meu Deus, tem um propósito, Pai, específico, Senhor, para a vida, meu Deus, de cada pessoa aqui, Deus. Eu te agradeço, Pai, por todas as coisas, Pai. Te agradeço, Senhor, por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Obrigada. Obrigada por ficar até aqui.